Bom, olha só, estou recebendo aqui nos nossos estúdios hoje a doutora Raíssa Fernandes. Ela é reumatologista. Boa noite, doutora, seja bem-vinda Boa noite. aqui ao nosso programa. Não se fala em outra coisa senão sobre a pandemia do novo coronavírus, mas há outras questões sobre saúde que continuam em pauta e são muito importantes. Uma delas, que tanto mobilizou os brasileiros há tão pouco tempo, ainda merece toda a atenção. Os efeitos da chikungunya. Muitos pacientes acometidos pela doença se queixavam de fortes dores nas articulações e, mesmo corretamente medicado, não se livraram deste incômodo. Em geral, as dores são nas mãos, nos punhos, nos pés e nos tornozelos. E essas dores, elas vêm sendo acompanhadas, inclusive nas pessoas por meses, depois mesmo de ter a doença. Em alguns casos, trazendo sequelas que necessitam aí de tratamento mais prolongado, né? Então, para a gente poder entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com a doutora Raíssa Fernandes. E lembrando que você que está acompanhando aí o programa Canal Saúde também pode participar do programa e pode mandar perguntas aqui para ela, tá certo? Inclusive, eu já começo, doutora, perguntando por que as dores da chikungunya, elas permanecem. Boa noite. Boa noite. Pois é difícil até explicar isso. O vírus, ele se replica, né? Ele entra no organismo, pode se replicar na própria articulação e ele, apesar da gente eliminar, mas pode ficar esse material do vírus também. E uma outra teoria é também que a gente desenvolva autoimunidade pelo próprio vírus. Então, a maioria, eu diria que a literatura chega a dizer 60% dos pacientes vão ter dores crônicas, né? Não precisa, claro que eu fico preocupada quando a gente fala isso, 60%, porque para aqueles que estão com a doença e já estão desanimados, porque a população fica um tanto desanimada, desesperada até com tanta dor, mas a gente sabe que vai passar, a gente só não sabe dizer em quanto tempo, mas passa, né? Apesar dessa cronificação, ela passa. Um dia passa, a gente não sabe dizer quanto, né, quando, não dá para definir. E é incrível, doutora, porque assim, quando a gente está adoecido, quando a gente está nesse processo mesmo da doença, né, do vírus ali agindo no teu corpo, uma coisa que mexe muito com a gente é essa questão do psicológico, essa questão do medo que a gente fica. Eu estou com 2 semanas aí que eu passei adoentada e eu sei bem como isso realmente é difícil e como mexe muito com o psicológico. Porque além da gente estar enfrentando todas essas doenças aí, tem a chikungunya, tem a dengue, né? Tem a questão da Covid-19 também, que infelizmente aumentou os casos numa proporção muito grande. Tem a gripe aí que está vindo com tudo também. Estava conversando aqui com a doutora Raíssa e ela estava me dizendo, Carla, a cidade está assim, muita gente realmente gripada, muita gente com Covid, muita gente com chikungunya. Então, isso mexe com o nosso psicológico, né, doutora? E isso acaba afetando a nossa imunidade. Sim, com a chikungunya, você vê pessoas que eram completamente saudáveis, esportistas até, e que de repente estão sem conseguir andar, sem conseguir realizar atividades da vida diária. Então, é um tanto preocupante porque isso abala muito mesmo. Eram pessoas completamente saudáveis e de repente, porque é um quadro súbito, de uma hora para outra, passam a ficar extremamente debilitados e, o pior, com dor, né? Porque nada pior do que dor todo dia e toda hora. Então, é um momento, assim, muito delicado, preocupante e a gente se chateia com a tristeza que o paciente fica daquele quadro arrastado. Não é fácil. Inclusive a gente faz um alerta aqui à população e eu queria sim também fazer esse alerta à população da importância do uso de máscaras, né, doutora? Nós estamos mantendo aqui um distanciamento. Antes de apresentar o programa, eu fiz novamente o teste da Covid. Eu já fiz 3 testes da Covid, graças a Deus foi uma gripe. Eu estava imaginando, doutora, com essa gripe forte que eu peguei. Se tivesse a Covid também, é difícil. Por exemplo, eu fico falando aqui da chikungunya, eu fico imaginando um paciente com chikungunya e com Covid, por exemplo. E tem acontecido isso. Tem, né? Eles estão indo para o consultório para relatar as dores e estão com sintomas gripais e quando realizam o exame é Covid. Então, assim,
muitos estão vivendo isso, estão ainda na fase subaguda da chikungunya e adquirem o Covid, né? Adquirem o vírus do Covid. Então, assim, tem sido dessa forma, muitos estão vivendo isso aí, nesse momento aqui em Teresina. E é por isso que é importante, não é, doutora, o uso da máscara. A gente precisa continuar aquelas mesmas situações de quando a pandemia veio. Gente, ó, calma, peraí. Vai lavando as mãos, vai usando álcool em gel o tempo todo com você, tem cuidado. Porque eu percebo também, doutora, que com o passar do tempo, a gente foi se acostumando com a história da Covid e a gente foi relaxando, né? E aí vem de repente um novo surto, doutora? Creio que sim, porque assim, a gente estava em níveis mais baixos, né? E de repente uma explosão e no país inteiro, né? Não sei dizer se é uma nova cepa, acho que não. Os casos parece que estão tranquilos, mas uma explosão no país inteiro de novos casos, né? E o que é o pior é exatamente a Covid sendo acometida nas pessoas com outras situações também, como, por exemplo, a pessoa pega uma gripe forte, acaba tendo a Covid também, a pessoa está com chikungunya, pega a Covid, está com dengue, pega a Covid, então, assim, é um outro vírus que chega no teu organismo e que pode ser uma explosão lá dentro, né? Porque são vírus totalmente diferentes, né, doutora? E que é até difícil a questão do tratamento. Sim. Em relação à chikungunya, esses pacientes que entram nessa fase que a gente chama, nós temos a fase aguda, né? Que são os primeiros dias, os 14 primeiros dias. A fase subaguda, que é depois do 14º dia, em que os pacientes permanecem com essa dor articular, e a fase crônica, que é acima de 3 meses. Então, em cada uma dessas fases, a gente indica um tipo de tratamento, mas são momentos assim delicados e que eu digo sempre ao paciente para ele ter paciência e não se desesperar, porque não é fácil, é muito difícil. Mas a gente sabe que vai melhorar, baseado inclusive na outra epidemia que a gente viveu em 2016, né? A gente sabe que a literatura fala esse número grande de pacientes que se tornam crônicos, mas é lembrar que assim, ficam com dores acima de 3 meses, mas nem todos vão complicar e nem todos vão ficar com essa dor por muitos anos. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que esse momento vai passar. E quais são os tratamentos mais indicados para esses pacientes, hein, doutora, que ficam aí com essas sequelas? Pois na fase subaguda, que é depois do 14º dia, nós já fazemos corticoide e anti-inflamatório. Claro que a gente tem que ter cuidado com as comorbidades, né? Então, imagina um paciente diabético, eu ficar usando corticoide por muito tempo, tem que ter cuidado. Então, esse uso do corticoide precisa ser, né, com a orientação do médico, e a gente não pode ficar fazendo doses altas por muito tempo. Às vezes a gente precisa fazer algumas semanas, né, sempre na tentativa de tirar e de usar a menor dose possível. O uso do anti-inflamatório também, se não tiver contraindicação. Nessa fase, em alguns pacientes, a gente também já institui a hidroxicloroquina, que ela atua também nas articulações, ela ajuda nesse processo. E na fase crônica, aí nós temos medicamentos que a gente utiliza numa doença autoimune chamada artrite reumatoide, que nós reumatologistas já somos habituados, e que esses pacientes que chegam nessa fase após 3 meses com dores, com edema, nós prescrevemos algumas medicações que já utilizamos numa outra doença que chega a ser semelhante ao quadro inflamatório que a chikungunya causa. É impressionante como a doença faz um quadro que a gente só via antes nessa doença autoimune que eu estou falando, a artrite reumatoide. É tanto edema que a gente só via isso no passado, né? Nós vivemos nossa primeira epidemia em 2016, nós não conhecíamos isso até esse momento, né? Aqui estou falando em relação ao Piauí. O Brasil, acho que a gente teve os 2 primeiros casos em 2014 e aqui no Piauí nós tivemos em 2016 e 2017 e agora o retorno desse quadro. Ter repouso, doutora, é importante? Sim, os primeiros dias o paciente fica muito debilitado e precisa ter repouso. Mas a gente tem que ter cuidado também por causa das dores, o paciente também não ficar tão parado, né? Então começam a surgir dores de contraturas, de tendinites
E aí a gente precisa também do auxílio de um fisioterapeuta que ele nos ajude nisso aí. Então, o repouso é muito importante nos primeiros dias, mas depois você também tem que ir mobilizando o paciente, claro que respeitando o nível de inflamação. Porque se o paciente estiver muito inflamado, ele próprio não aguenta, né, executar atividades que fazia antes. Então, é importante essa volta gradativa à caminhada, ao que exercia, né, sobre orientação, para não ficar tanto tempo parado e também aquilo ali, além de deprimir, ainda o paciente relata, ele próprio relata que, doutora, quando eu fico muito tempo parado, às vezes é pior, porque é um quadro inflamatório e quando para recomeçar a andar, piora. Então, às vezes a gente tem que começar a introduzir o paciente na fisioterapia, nos exercícios para ir melhorando. Outra coisa também que eu queria aproveitar a oportunidade aqui para falar com quem está em casa assistindo o programa, doutora, é que eu não sei se é um hábito nosso do Brasil, não sei, mas a gente tem essa mania de muitas vezes não procurar ajuda médica e sair tomando medicamento, às vezes de um vizinho, de uma pessoa que você conheceu, eu estou com isso, aí vai lá e toma. E eu queria chamar a atenção também sobre essa questão da automedicação. E eu não estou falando isso só na questão da chikungunya, não, mas eu estou falando isso de uma forma geral mesmo, porque é muito comum, inclusive quando a gente fala também das doenças respiratórias, uma simples gripe, que muitas vezes a gente vai lá e toma ali um remédio e acha que pode estar se automedicando e que, na verdade, é um problema muito sério essa questão da automedicação, né, doutora? Sim. É porque, inclusive, a gente precisa, cada pessoa é um universo, então, tem pacientes que não podem usar anti-inflamatório e não podem usar o mesmo medicamento que outro, não tem problema nenhum que use. Quem tem diabetes não pode usar corticoide de forma, né, por muitos dias e numa dose alta. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu falei que a gente tem que ter cuidado com a supervisão, né, do que é que vai. Não é uma receita padronizada para todo mundo. E nós temos que ter cuidado com hipertensão, com diabetes, com insuficiência renal, com problemas que o paciente já tem previamente para não piorar com aquele uso por tantos dias, já que as dores demoram muitos dias. Com relação aos antibióticos, eu estou com perguntas aqui de telespectadores. Tem que tomar o ciclo todo, porque inclusive é uma coisa também que é importante da gente falar. A questão do uso do antibiótico. Tem gente que tem uma melhorada quando está tomando um antibiótico e para na metade do caminho. Não pode, né, doutora? Não pode, porque volta tudo e volta pior. Então, o antibiótico tem que respeitar o horário que tem que tomar e os dias, né? Diferente do anti-inflamatório, não tem esse rigor, mas o antibiótico não, tem que respeitar a quantidade de vezes no dia, exatamente naquele horário e quantos dias deve tomar. Porque se você não trata correto, volta pior e resistente já aquele antibiótico. Então, fica inclusive aí esse alerta para a população. Doutora, uma coisa que você falou aí que eu acho muito importante a gente também chamar a atenção de quem está em casa, quem está com chikungunya, quem está ainda aí com as sequelas da chikungunya, é essa questão da atividade física. Aos poucos está voltando com esses exercícios. Isso é muito importante e faz parte, inclusive, desse condicionamento para a melhora de vida da pessoa, né? Sim, é porque a gente tem que lembrar que a doença debilita, né? Faz inflamações importantes. Você não pode mandar esse paciente todo inflamado já fazer atividade física, mas junto com o medicamento e aos poucos, né, com supervisão, voltando, né, a caminhar, a fazer exercícios supervisionados para que não fique tantos meses parada e também traga maiores prejuízos. Então, é sempre importante você tomar esse cuidado e é sempre importante você estar avaliando aí, procurando ajuda médica, tá? Sentiu os sintomas da chikungunya dor nas articulações. É um quadro súbito de febre e dores articulares em várias articulações. Esse é o quadro mais clássico, né? Então, na fase aguda é isso, febre e dores articulares, a gente chama poliartralgia. E aí tem outros sintomas, às vezes, náuseas, vômitos, alterações cutâneas. Alguns pacientes têm uma erupção macular ou maculopapular, e isso mais na fase aguda. Mas o que é mais marcante é quadro súbito de febre e dor articular importante, que pode ser, inclusive, incapacitante. Nossa. Então, o paciente, o próprio nome já significa aquele que anda curvado, né? A palavra chikungunya de origem
um dialeto, né, da Tanzânia, e significa isso, aquele que anda encurvado, né, referindo-se à incapacidade que o paciente tem de andar normal, né, se curva de tanta dor. Então, são dores importantes, súbitas. Às vezes os pacientes me contam, eles dizem, doutora, eu saí bem de casa e na volta comecei a sentir uma dor muito importante. Eu fico impressionada, porque a gente não costuma, no dia a dia, pelas nossas doenças habituais, escutar isso. E eu escuto isso das pacientes. Doutora, eu saí normal de casa, mas quando eu voltei era uma dor tão intensa no joelho que eu não conseguia mais andar. Então, assim, diariamente eu me choco com as descrições, né, que os pacientes relatam. E é um quadro dessa maneira, súbito. Então, por isso que eles ficam deprimidos, porque eram pessoas que estavam normais, com sua vida normal, e de repente passam a ficar em casa, acamados, né, e sem uma previsão daquilo. Eles às vezes me perguntam, até quando? Né? E a gente não tem nem como responder, porque alguns casos, uma grande parte realmente demora bastante. Né? E as pacientes ficam deprimidas, né? Os pacientes ficam deprimidos porque não é fácil. Não é fácil. Mas assim, eu sempre digo, vai passar, vamos acreditar, a gente viveu isso em 2016 e com um pouquinho de paciência, né? Sabendo, eu sempre digo isso, não se desesperem que vai passar, ninguém vai ficar, não deixa deformidades, então a gente tem que lembrar disso, a doença não deixa deformidade, mas maltrata muito. Essa fase do primeiro mês é muito difícil, né? Difícil para o médico que está tratando, porque o paciente quer aquela melhora e mais difícil ainda para o paciente que está sofrendo aquela dor que não tinha antes. Você pega mulheres que eram esportistas, né? E de repente estão completamente sem conseguir trabalhar. Acamadas. Realmente é uma situação muito difícil e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Prevenir sempre uma boa solução também. Nesses casos é muito difícil, não tem como a gente prevenir. Pois né, Carla, mas eu sempre chamo a atenção para o repelente. Sim, o uso do repelente. Então imagina, alguém está em casa doente, pegou a chikungunya, até aquela pessoa que está com a chikungunya deve passar o repelente, porque se você passar o repelente, vai evitar com que o mosquito pique, né? E ao adquirir o vírus, passe para outra pessoa. Então, as pessoas em casa devem usar o repelente. Sim. Não só o que está doente, não só o que está saudável, mas o que está doente para impedir que o... Né? Isso é então, importante. a gente não... Eu insisto muito nisso e percebo que a população tem uma certa resistência ao uso do repelente. Então, a gente tem que cuidar, fazer a nossa proteção pessoal com o repelente e a proteção do ambiente, né? Cada um vigiar o seu ambiente, o jarrinho, né, o recipiente lá do cachorro, do gato que ficou com água e ninguém trocou, porque tem que não só trocar, mas lavar em volta, né? Então, cada um fazer a sua proteção pessoal com o uso do repelente e a proteção do domicílio. E a proteção do domicílio é super importante para a dengue, para a chikungunya, para a zika, para tudo, né, doutora? Inclusive, a gente está vendo aí o número de casos de dengue que segue aumentando, né? E a Prefeitura de Teresina, ela continua reforçando os cuidados contra a doença, que também precisa de ações individuais para ser combatida.